Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Beatriz Silva, tenho 32 anos, e meu trabalho é viver viajando por Portugal mostrando lugares que quase ninguém conhece. Meu canal de viagens é minha paixão, meu refúgio e, ao mesmo tempo, minha profissão. Cada vídeo precisa ser especial, seja um recanto escondido no Alentejo, uma praia secreta no Algarve ou uma vila antiga em Sintra. Hoje, estou em Aveiro, conhecida como a Veneza de Portugal, entre canais estreitos e casas coloridas com azulejos que refletem a luz do sol, pronta para gravar um episódio especial para um patrocinador importante. Enquanto ajusto meu tripé, verifico a câmera e estudo a luz, sinto a brisa fresca da manhã no rosto. A cidade está tranquila. Apenas alguns turistas caminham pelas ruas de pedra. O plano é simples: capturar a harmonia entre arquitetura e natureza, com aquela estética que só eu consigo criar, e mostrar detalhes que passam despercebidos para a maioria. Respirei fundo, pronta para iniciar a gravação, sentindo aquela mistura de ansiedade e excitação que sempre antecede um bom vídeo. Coloco o tripé firme no chão, ajusto o enquadramento e começo a falar para a câmera, descrevendo os canais, as moliceiros coloridas e o reflexo da luz nas águas calmas. Estou completamente concentrada, quando, de repente, sinto um impacto quase derrubando meu equipamento. Olho rapidamente para o lado e vejo um homem correndo na direção da cena, desviando de um barco e tropeçando levemente, mas conseguindo se equilibrar. Meu tripé balança, e meu coração dispara. Ei! Quase grito, segurando a câmera. Cuidado! Ele ergue as mãos, tentando parecer inofensivo, e sorri com uma confiança que me irrita imediatamente. Olho melhor para ele. É Miguel Costa, operador e colaborador de um canal concorrente extremamente popular. Ele sempre teve fama de ambicioso e audacioso, mas eu não esperava encontrá-lo de forma tão invasiva. Desculpe, ele diz, ainda sorrindo. Não queria atrapalhar. Atrapalhar? Respondo, ainda segurando firme meu tripé. Você quase derrubou tudo. O choque do encontro me deixa em silêncio por alguns segundos. Meu coração bate acelerado, não apenas pelo susto, mas também pela tensão estranha que surge quando estou perto dele. Miguel é tudo aquilo que eu não planejei encontrar hoje. Energia, charme e uma presença impossível de ignorar. Tento afastar qualquer pensamento que não seja sobre meu trabalho, mas a situação já está longe de ser apenas profissional. Miguel começa a organizar seus equipamentos, enquanto eu tento retomar o foco. O contraste entre nós é imediato. Ele prefere movimentos rápidos, ângulos ousados e planos dinâmicos. Eu gosto da calma, da paciência e dos detalhes que contam uma história silenciosa. Sinto uma pontada de frustração. Ter que lidar com alguém que desafia meu estilo pode ser um problema, ou uma oportunidade inesperada. Nesse momento, recebo uma mensagem do patrocinador. Eles explicam que esta situação foi planejada. Querem unir nossos canais em um projeto colaborativo. Minha primeira reação é recusar. Trabalhar com um concorrente direto não fazia parte do plano. Mas conforme leio a mensagem novamente, começo a perceber a oportunidade. Não apenas uma chance de aumentar o alcance do meu canal, mas também uma experiência única de aprendizado e criatividade compartilhada. Miguel, percebendo minha hesitação, aproxima-se com um sorriso mais sincero. Parece que vamos ter que trabalhar juntos, não é? Diz, de forma quase provocativa, mas com um tom leve. Respiro fundo. A princípio, a ideia de dividir meu espaço e minha criatividade com alguém tão competitivo me assusta, mas há algo naquela proposta que desperta curiosidade. E se essa colaboração não for apenas sobre números e visualizações, mas também sobre descobrir algo novo em mim mesma? Enquanto guardo meu tripé e observo Miguel arrumando a câmera dele, percebo que o dia promete mais surpresas do que eu poderia imaginar. Aveiro, com seus canais tranquilos e ruas coloridas, não é mais apenas o cenário do vídeo. Parece estar se tornando palco de algo inesperado, intenso e, talvez, transformador.
Sinto que este encontro não será o último, e que cada momento desta colaboração terá impacto não apenas no meu canal, mas também no meu coração. Mesmo enquanto tentava manter a compostura, percebo pequenos detalhes que me distraem. A forma como ele se move com segurança, a maneira como ajeita o tripé com delicadeza, o sorriso que surge nos olhos antes mesmo da boca se curvar. Tento ignorar, mas é impossível. Algo dentro de mim diz que, apesar do susto e da tensão inicial, esta parceria será muito mais do que apenas trabalho. Ao caminhar pela beira do canal para testar os ângulos de luz, percebo que todos os pequenos detalhes de Aveiro, os barcos coloridos, os reflexos na água, o cheiro de maresia misturado ao pão fresco das padarias, estão agora entrelaçados com a presença dele. Cada movimento, cada gesto de Miguel parece fazer parte de uma coreografia que não havíamos ensaiado, mas que, de algum modo, já nos conecta. O dia segue, e eu continuo gravando. Mas em cada cena, em cada tomada, há agora uma tensão que não estava lá antes. Uma mistura de frustração, curiosidade e algo que ainda não consigo nomear. Miguel, por sua vez, parece atento, mas divertido, como se estivesse tão consciente da química entre nós quanto eu. Ao terminar as primeiras tomadas, sento-me em um banco próximo aos canais, tentando organizar meus pensamentos. Meu coração ainda acelera cada vez que lembro do impacto inicial, do sorriso dele, do jeito como ele falou meu nome sem formalidades. E mesmo sabendo que teremos que colaborar por todo o projeto, sinto uma pontada de antecipação. O que mais este dia inesperado pode trazer? Aveiro não é apenas a Veneza de Portugal neste momento. Para mim, ela se transforma no lugar onde tudo pode acontecer, onde meu trabalho, minha criatividade e talvez meus sentimentos estão prestes a se entrelaçar de maneiras que ainda não consigo prever. E algo me diz que Miguel Costa não será apenas um obstáculo ou concorrente. Ele pode ser, de algum modo, a chave para algo maior que eu mesma. No dia seguinte, acordei com o som suave dos barcos deslizando pelos canais de Aveiro. O sol da manhã iluminava as casas coloridas e refletia na água, criando pequenas faíscas douradas que pareciam dançar junto comigo. Apesar da beleza do lugar, minha mente não parava de pensar em Miguel. Ontem, aquele encontro inesperado havia mexido comigo mais do que eu gostaria de admitir. E agora, sabendo que teríamos que trabalhar juntos, sentia um misto de ansiedade e curiosidade que não conseguia controlar. Nos encontramos novamente em frente à praça principal, onde combinamos de planejar a primeira gravação colaborativa. Ele chegou com seu equipamento, sorrindo como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos brilhavam com aquela energia competitiva que eu já conhecia. Respirando fundo, tentei manter a compostura. Então, por onde começamos? Perguntei, tentando soar neutra, mas sentindo a tensão entre nós. Que tal capturar os canais de uma perspectiva diferente? Sugeriu Miguel, apontando para um pequeno barco colorido que passava lentamente. Podemos usar uma combinação de drone e câmeras na margem, algo mais dinâmico. Eu hesitei. Meu estilo sempre foi mais contemplativo, focado nos detalhes que contam a história do lugar sem pressa. Ele, por outro lado, preferia ação, movimento e energia. Parecia que estávamos falando línguas diferentes. Podemos tentar uma abordagem mista, propus, tentando encontrar um meio-termo. Eu foco nos detalhes e na atmosfera, você nas tomadas dinâmicas. Assim, teremos o melhor dos dois mundos. Miguel sorriu, como se tivesse previsto essa sugestão, e começamos a organizar os equipamentos. Enquanto ele ajustava o drone, eu verificava o tripé e a câmera principal, tentando manter a calma, mas sentindo a adrenalina subir. Trabalhar com alguém tão ambicioso exigia concentração total. A primeira gravação começou. Eu caminhava lentamente pelas margens, capturando detalhes das casas coloridas, das flores nas janelas e do reflexo da luz nos canais. Miguel, ao mesmo tempo, comandava o drone com precisão, criando ângulos surpreendentes que, de repente,
faziam minha narrativa ganhar um novo ritmo. Era frustrante admitir, mas a colaboração estava funcionando. Durante uma pausa, sentei-me em um banco de madeira próximo à água, observando Miguel revisar as imagens no monitor do drone. Ele parecia concentrado, mas de vez em quando seus olhos cruzavam os meus, e eu sentia um calor inesperado. Havia algo na forma como ele trabalhava que, mesmo sem querer, me fascinava. A segurança nos movimentos, a atenção aos detalhes e aquele jeito confiante de transformar qualquer situação em oportunidade. Está indo bem, disse, quase sem perceber. Obrigado, respondeu, com um leve sorriso. Você também tem um olhar incrível para esses detalhes. Aquelas palavras simples fizeram meu coração disparar. Por um instante, esquecemos que éramos concorrentes e apenas nos concentramos na criação. A tensão inicial deu lugar a uma curiosidade mútua, quase como se cada um estivesse aprendendo a decifrar o outro. No final da manhã, decidimos explorar um bairro menos conhecido, com ruas estreitas e paredes cobertas de azulejos. Cada passo era uma descoberta, e cada esquina trazia uma oportunidade de capturar imagens únicas. Miguel apontava ângulos, eu ajustava luz e foco, e, aos poucos, a colaboração começou a fluir de maneira natural. Mesmo com estilos diferentes, nossos esforços se complementavam. No entanto, nem tudo foi perfeito. Em uma tomada particularmente complicada, Miguel sugeriu uma cena mais ousada, envolvendo uma ponte estreita sobre o canal. Hesitei, preocupada com a segurança e a estabilidade do equipamento. Ele percebeu minha hesitação e aproximou-se, oferecendo apoio. Confia em mim, disse, com um sorriso tranquilo. Vamos fazer juntos. Aquele gesto simples quebrou a barreira entre nós. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha, e que, mesmo sendo um concorrente, Miguel podia ser um aliado. O frio na barriga que senti não era apenas por causa do risco, mas pela proximidade dele, pelo jeito que falava e pelo brilho nos olhos que não conseguia ignorar. Após a gravação, sentamos em um pequeno café à beira do canal para revisar o material. Conversamos sobre técnicas, ajustes e ideias futuras. A conversa, que começou técnica, acabou se tornando mais pessoal. Miguel contou histórias de suas viagens, seus desafios como criador de conteúdo e momentos em que pensou em desistir. Eu, por minha vez, compartilhei minhas experiências, os lugares que mais me marcaram e as dificuldades de manter meu canal independente. Foi nesse momento, entre uma xícara de café e outra, que percebi o quanto éramos diferentes, mas ainda assim compatíveis. A tensão inicial transformou-se em respeito e, ouso admitir, uma centelha de algo mais. Algo que eu ainda não tinha nome, mas que sabia que faria parte desta jornada. O sol começou a se pôr, tingindo os canais de Aveiro com tons dourados e laranjas. Miguel apontou para a luz refletida na água, sugerindo capturar aquele momento final do dia. Peguei minha câmera e, juntos, gravamos uma sequência que unia nossos estilos, meus detalhes sutis e a energia dinâmica dele. O resultado foi surpreendente, e, por um instante, esqueci do mundo ao redor, concentrada apenas naquela colaboração inesperada. Enquanto guardávamos os equipamentos, percebi que o dia tinha sido mais intenso do que qualquer outra gravação que fiz nos últimos meses. O encontro inesperado de ontem evoluiu para um trabalho conjunto que desafiava meu estilo, meu controle e minhas expectativas. E, mais importante, começou a despertar sentimentos que eu ainda não sabia como nomear. Enquanto caminhava de volta para o hotel, sentia que aquela parceria estava apenas começando. Aveiro tinha se tornado não apenas um cenário de vídeo, mas o lugar onde minha rotina e minha vida poderiam mudar de maneiras inesperadas. E Miguel Costa não era mais apenas um concorrente. Havia se tornado uma presença que eu não conseguia tirar da minha mente. Acordei com o som distante do vento entre as árvores e o canto de algumas aves que pareciam saudar o início de um novo dia. Hoje, Miguel e eu seguiríamos para o Algarve,
em busca de praias escondidas que poucos turistas conhecem. Meu coração estava acelerado. A primeira colaboração real já tinha começado a se transformar em algo mais do que apenas trabalho. Mas eu ainda tentava manter o foco. Este era um projeto profissional, e meu canal era minha responsabilidade. Chegamos cedo, quando a luz da manhã ainda pintava o mar com tons dourados. As falésias se erguiam acima de nós, formando pequenas enseadas e praias que pareciam saídas de um sonho. Miguel caminhava à minha frente, segurando o drone, enquanto eu ajustava meu tripé e verificava a câmera. Cada gesto dele era preciso, mas descontraído. Cada sorriso, uma mistura de confiança e brincadeira que me fazia perder o fôlego por segundos. Beatriz, olha isso! Exclamou Miguel, apontando para um pequeno recanto entre as rochas. Se conseguirmos filmar daqui, teremos uma tomada perfeita do nascer do sol refletindo na água. Seguiu, ainda concentrada na técnica, mas incapaz de ignorar a proximidade dele. Caminhar lado a lado com alguém que você não espera sentir algo é estranho. Cada gesto, cada movimento parece carregado de significado. Eu tentava me concentrar nas imagens, mas não podia deixar de notar o cuidado com que ele escolhia cada ângulo, ajustava cada detalhe do drone, como se cada cena fosse uma dança cuidadosamente ensaiada. Iniciamos a gravação, e algo incrível aconteceu. Nossos estilos, tão diferentes, começaram a se complementar. Eu capturava os detalhes das ondas quebrando nas pedras, o reflexo do sol na água cristalina, enquanto ele fazia movimentos amplos com o drone, criando um panorama que tornava a cena épica. Por alguns minutos, parecia que estávamos em perfeita harmonia, esquecendo rivalidades ou qualquer tensão anterior. Durante uma pausa, nos sentamos em uma das pedras maiores, observando o mar. Miguel, ainda segurando o drone, se inclinou levemente para frente, olhando para mim com um sorriso brincalhão. Nunca pensei que nossas abordagens pudessem se combinar tão bem, disse ele, em um tom que misturava admiração e surpresa. Nem eu, respondi, tentando parecer casual, mas sentindo minhas bochechas esquentarem. O silêncio que se seguiu foi confortável, quase íntimo. Por alguns instantes, não éramos apenas criadores de conteúdo ou concorrentes. Éramos duas pessoas compartilhando um momento único em um cenário que parecia mágico. Continuamos explorando as enseadas escondidas. Cada passo uma descoberta. Miguel me ajudava a atravessar algumas pedras escorregadias, segurando minha mão de forma natural, sem exageros. Aquilo me fez perceber o quanto ele se importava com minha segurança. Não apenas com as imagens ou com o projeto, mas comigo. Um calor suave subiu pelo meu peito, e tive que me concentrar para não me distrair demais. Durante a tarde, chegamos a uma pequena vila de pescadores perto da praia. As ruas estreitas, os barcos coloridos e os azulejos nas paredes criavam uma atmosfera perfeita para filmagens. Enquanto ajustava o tripé, senti que Miguel estava observando cada movimento meu, oferecendo sugestões discretas, mas sem nunca interferir de maneira agressiva. Havia um cuidado silencioso que começava a me cativar mais do que eu gostaria. Em uma cena particularmente difícil, precisei subir em uma pequena rocha para capturar o reflexo do sol na água. Miguel estava ao meu lado, pronto para me apoiar se eu escorregasse. Nossos dedos se tocaram brevemente, e um arrepio percorreu meu corpo. Eu desvia os olhos rapidamente, tentando me concentrar, mas a sensação permaneceu. Ele percebeu meu olhar desviado e apenas sorriu, como se dissesse que entendia sem precisar de palavras. O dia passou rapidamente, entre risadas, ajustes de equipamentos e conversas sobre lugares que ainda queríamos explorar. A tensão inicial que existia entre nós havia diminuído, substituída por uma espécie de cumplicidade silenciosa. Ainda éramos diferentes em muitos aspectos, mas começava a surgir um respeito mútuo, misturado a algo que eu não tinha coragem de nomear. Ao final da tarde, sentamos na areia, observando o pôr do sol. A luz dourada refletia na água e nas falésias,
criando um espetáculo natural que parecia fora deste mundo. Miguel apontou para o horizonte, sugerindo capturar aquele momento final do dia com o drone. Juntas, nossas abordagens, eu com os detalhes delicados e ele com os panoramas amplos, criaram uma cena impressionante, que parecia contar uma história mais profunda do que qualquer roteiro. Enquanto guardávamos o equipamento, senti algo novo crescer dentro de mim. Uma mistura de admiração, curiosidade e uma pontinha de ansiedade pelo que ainda estava por vir. Miguel, sem perceber, já ocupava uma parte do meu pensamento que eu não esperava que ele ocupasse. E embora tentasse me convencer de que tudo não passava de colaboração profissional, meu coração começava a registrar cada gesto, cada sorriso, cada toque sutil. Na volta para o hotel, sentia que o dia havia mudado mais do que qualquer vídeo que já tivesse gravado. Aveiro, o Algarve, as pequenas praias e vilas. Tudo parecia ganhar vida própria quando estávamos juntos. E, mesmo sem perceber, Miguel Costa havia se tornado uma presença que eu não conseguia ignorar. Alguém capaz de desafiar não apenas meu estilo, mas também meus sentimentos. Enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela do quarto para o mar distante. A lua refletia na água, criando um caminho prateado que parecia me convidar a seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde. Algo me dizia que essa colaboração estava apenas começando, e que cada dia traria novos desafios, novas descobertas. E talvez, um sentimento que eu ainda não tinha coragem de nomear. O amanhecer em Porto trouxe consigo uma brisa fresca que misturava o aroma do mar com o cheiro de pão recém-assado vindo das padarias das ruas estreitas. Eu e Miguel estávamos prontos para continuar nossa jornada. Mas algo dentro de mim avisava que aquele dia seria diferente. Até agora, nosso trabalho conjunto havia fluído com certa magia. Porém, havia diferenças que começavam a se tornar mais evidentes, e o respeito silencioso do dia anterior começava a enfrentar pequenos desafios. Nos encontramos no Cais de Ribeira, um dos lugares mais icônicos da cidade. O sol refletia nas águas do Douro, tingindo os barcos coloridos com tons de laranja e dourado. Miguel já estava com seu equipamento, ajustando a câmera do drone, e sorriu ao me ver chegar. Eu retribuí o sorriso, mas senti um nó no estômago. Algo dentro de mim ainda resistia à ideia de depender dele ou de compartilhar o controle de cada cena. Beatriz, hoje podemos tentar capturar o mercado da Ribeira, com toda a movimentação das pessoas e barcos, sugeriu Miguel, apontando para o local. Acho que será um ótimo contraste com as cenas calmas do Algarve. Concordei, mas minha mente começou a traçar possíveis problemas. Diferíamos em estilo, e eu sentia que ele, às vezes, assumia demasiada iniciativa, esquecendo que cada detalhe da filmagem era cuidadosamente pensado por mim. Enquanto caminhávamos, um grupo de turistas se aproximou do nosso local de gravação. Miguel, sempre ousado, imediatamente posicionou o drone para capturar a cena de cima, criando uma tomada dinâmica. Eu tentei ajustar a lente da câmera principal, mas a confusão do momento fez com que ele passasse por cima da área que eu havia planejado. Miguel! Exclamei, tentando manter a voz firme, mas sentindo frustração subir rapidamente. Você está entrando na minha composição. Ele olhou para mim, surpreso, mas sem perder a compostura. Beatriz, estou apenas tentando melhorar a tomada. Seu ângulo é ótimo, mas podemos misturar os estilos e ter algo ainda mais interessante. Por alguns segundos, fiquei sem resposta. Era difícil admitir, mas ele tinha razão. Aquele instante de tensão, porém, me fez perceber que, apesar de todo o respeito e da química que começava a surgir entre nós, ainda havia obstáculos profissionais a superar. Nossa colaboração estava testando não apenas nossas habilidades, mas também nossa paciência e limites. Decidimos continuar filmando, mas agora cada movimento parecia carregado de cuidado e cautela. A tensão entre nossos estilos estava evidente, e eu percebi que precisaríamos conversar abertamente sobre como equilibrar autorias e ideias.
Enquanto caminhávamos entre as ruelas de paralelepípedos, compartilhando equipamentos e ajustes, comecei a sentir a pressão emocional aumentar. Não era apenas o trabalho, era a sensação de que algo mais profundo estava se formando entre nós, algo que eu não podia ignorar. Durante uma pausa para descansar, sentamos em um banco próximo ao cais, observando os barcos balançando suavemente nas águas do Douro. Miguel olhou para mim e, com um sorriso mais sério do que de costume, disse: Beatriz, eu sei que nossas ideias nem sempre se alinham, mas quero que saiba que respeito seu trabalho e seu estilo. Quero que isso funcione, de verdade. Aquelas palavras me tocaram de um jeito inesperado. Meu coração acelerou, mas ao mesmo tempo senti a necessidade de proteger meus próprios limites. Nossa parceria profissional estava se tornando pessoal, e eu ainda não sabia como lidar com isso. Mais tarde, enquanto filmávamos uma sequência nas margens do rio, surgiu um conflito mais direto. Miguel queria adicionar uma narração ousada, cheia de energia, enquanto eu preferia uma abordagem mais calma, deixando as imagens falarem por si mesmas. As diferenças se tornaram um pequeno atrito, e por alguns minutos, o silêncio entre nós pesou mais do que qualquer palavra. Miguel, precisamos decidir de que lado cada um está, falei, tentando ser clara, mas sem soar agressiva. Não podemos criar algo incrível se cada tomada virar uma batalha de estilos. Ele concordou, mas o tom sério em sua voz me fez perceber que estávamos diante de uma escolha importante. Não era apenas sobre imagens ou ângulos, era sobre confiança, respeito e até mesmo sentimentos que começavam a surgir. Depois de um café rápido em uma pequena padaria, caminhamos até uma ponte que atravessava o Douro. O sol começava a se pôr, tingindo a água de tons dourados e rosas. Miguel parou e olhou para mim, hesitante, como se estivesse avaliando suas próprias emoções. Beatriz, disse ele suavemente, sei que é cedo, e ainda temos nossas diferenças, mas não posso negar o que estou sentindo. Quero que essa parceria funcione, profissionalmente e, talvez de outra forma. Meu coração disparou, e senti uma mistura de surpresa, ansiedade e expectativa. Por um lado, eu precisava proteger meu trabalho, meu canal e meu estilo. Por outro, não podia ignorar o que estava crescendo dentro de mim. Era um dilema. Escolher entre manter meu controle absoluto sobre minha carreira ou arriscar e permitir que Miguel fizesse parte de algo mais profundo. Algo que poderia transformar não apenas meu trabalho, mas também minha vida. Enquanto guardávamos os equipamentos e observávamos o reflexo dourado do pôr do sol nas águas do Douro, percebi que estávamos em um ponto de virada. Cada gesto, cada palavra, cada olhar carregava mais peso do que eu imaginava. Miguel não era apenas um concorrente ou colaborador. Ele estava se tornando alguém capaz de desafiar minhas decisões, meus limites e meus sentimentos. No caminho de volta para o hotel, meu coração não parava de pensar: será que coragem, confiança e criatividade seriam suficientes para unir nossas diferenças? Ou nossos estilos, nossas ambições e nossos medos nos separarão antes mesmo de descobrir o que poderia existir entre nós? Enquanto olhava para o rio iluminado pelo luar, senti que aquela noite seria decisiva. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria não apenas nossa colaboração, mas também o rumo de nossos corações. E mesmo sem saber exatamente como, eu sabia que este momento seria lembrado para sempre. O amanhecer em Sintra trouxe uma luz suave e dourada que parecia tocar cada detalhe das ruas estreitas, das colinas cobertas de vegetação e dos castelos antigos que se erguiam sobre a cidade. Eu, Beatriz, ainda sentia o peso das decisões do dia anterior. As diferenças entre Miguel e eu, a tensão sobre os estilos de filmagem e, principalmente, os sentimentos que surgiam silenciosamente entre nós. Mas havia algo no ar, algo que me dizia que hoje seria um dia decisivo. Miguel e eu nos encontramos na Praça Central, cercados por cafés, turistas matinais e o cheiro de pastel de nata fresco. Ele me olhou com um sorriso tranquilo, mas havia uma intensidade nos olhos que eu não conseguia ignorar.
Pronta para o próximo desafio? Perguntou, segurando a câmera do drone. Sempre, respondi, tentando soar confiante, mas sentindo meu coração acelerar. Nos dirigimos para o Castelo dos Mouros, um lugar que eu sempre amei pela combinação de história e vistas panorâmicas de tirar o fôlego. O desafio era claro: capturar a essência do castelo e da paisagem de maneira única, misturando nossos estilos. Eu focaria nos detalhes e na atmosfera, enquanto Miguel criaria tomadas amplas e dinâmicas com o drone. O dia começou intenso. Escalamos trilhas estreitas, ajustamos equipamentos e discutimos cada ângulo. Mas, diferente dos dias anteriores, havia uma sintonia crescente entre nós. Cada sugestão de Miguel era recebida com consideração, e ele aceitava minhas ideias com respeito. Era uma dança silenciosa de criatividade, confiança e, sem perceber, afeto. Em um momento, precisei subir em uma parte mais alta das muralhas para ajustar a câmera. Miguel veio comigo, oferecendo apoio firme, segurando minha mão com delicadeza. Um arrepio percorreu meu corpo. Não era apenas pelo risco da altura, mas pela proximidade dele, pelo jeito cuidadoso de olhar para mim. Eu tentei desviar o olhar, mas seus olhos encontraram os meus, e naquele instante tudo parecia claro. Não éramos apenas parceiros de trabalho. Terminada a gravação da primeira sequência, sentamos em uma pedra para descansar. O sol já estava alto, e a vista de Sintra se estendia como um tapete de colinas verdes e telhados vermelhos. Miguel quebrou o silêncio. Beatriz, sei que tivemos nossos conflitos, mas quero que saiba, eu gosto de você. Não apenas pelo que fazemos juntos, mas por quem você é. Meu coração disparou. Tentei processar as palavras dele, sentindo uma mistura de alegria, surpresa e uma pontada de medo. Mas algo dentro de mim respondeu antes que eu pudesse racionalizar. Eu também sentia o mesmo. Miguel, eu também gosto de você, admiti, sentindo o calor subir ao rosto. Mas temos que encontrar um equilíbrio entre o nosso trabalho e nós. Ele sorriu, e pela primeira vez naquele projeto, senti que estávamos realmente conectados. Nossos dedos se entrelaçaram naturalmente, e mesmo sem palavras, houve um entendimento silencioso. Não precisaríamos escolher entre carreira e sentimentos. Poderíamos ter ambos, desde que aprendêssemos a confiar um no outro. Passamos a tarde explorando os jardins do Palácio da Pena. Cada passo uma oportunidade para novas imagens e pequenos gestos de afeto. Miguel capturava movimentos amplos com o drone, enquanto eu detalhava cada flor, cada azulejo e cada sombra. A colaboração estava perfeita, e o sentimento crescente entre nós tornava cada tomada ainda mais especial. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons rosa e laranja, chegamos ao ponto mais alto do palácio. Sentados lado a lado, observamos a cidade iluminada pela luz dourada. Miguel se inclinou levemente, olhando para mim com intensidade. Pronta para encerrar este projeto da maneira certa? Perguntou, com um sorriso suave. Sempre, respondi, sorrindo de volta. E então aconteceu. Um beijo delicado, cheio de emoção, selando não apenas o fim do dia, mas também a transformação de nossa parceria em algo mais profundo. Um beijo que dizia: respeito, confiança, admiração. E o início de um romance que ninguém poderia prever. Enquanto nos afastávamos, rindo e sem pressa, percebi que Sintra, com seus castelos, colinas e mistérios, tinha sido mais do que cenário para vídeos incríveis. Ela se tornou o palco de uma história que unia dois corações e duas paixões. A arte de viajar e criar conteúdo, e a coragem de se permitir sentir. Mas, mesmo com o coração leve, um pensamento persistia em minha mente. E se essa harmonia pudesse ser ameaçada? Um novo projeto, novas cidades, novos desafios. E talvez alguém que queira interromper nossa conexão ou testar a nossa confiança. Senti um arrepio ao imaginar o que poderia acontecer a seguir. Uma sensação de antecipação que só aumentava a emoção desta história.
Enquanto o céu escurecia e as luzes de Sintra acendiam, soube que essa era apenas a primeira parte de algo muito maior. O futuro era incerto, mas cheio de possibilidades, aventuras e sentimentos que eu não esperava encontrar. E, sem perceber, sorriu, pronta para encarar cada desafio ao lado dele. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.